Números 16, versículo 38. Os coletores de brasa destes, que erraram contra os próprios seres deles, façam deles chapas malhadas para o folheamento do lugar de ofertas, por terem aproximado eles à frente de salvação. Eles ficaram puros, e vão ser como sinal aos descendentes do persistiu com o grande pastor. Lembrando que a cruz é o sinal. Quando Cristo fala que ele é o começo e o fim, né, seria o Aleph e o Tav, as letras Aleph, a letra I e a letra Tav, elas compõem essa palavra que significa sinal. Então, quando você pega o que o Cristo disse, é no sentido literal. E o que acontece? É um boizinho, uma cruz e um Y. Então, quando ele falava que ele era o Aleph e o Tav, e você pega isso, aquilo se transforma na palavra sinal. E os pictogramas da palavra sinal, você tem a indicação da cruz, tá? Então, assim, tem muita coisa que quando o Cristo fala e você vai aprofundando, você vai vendo que você consegue se aprofundar cada vez mais. É muito interessante. E essa palavra sinal é uma delas, tá? E, inclusive, pode-se dizer que até seria cruz essa palavra, né? E vão ser como cruz aos descendentes do persistiu com o grande pastor, tá? Mas é aquilo, né? Os pictogramas, eles são bastante interpretativos. Então, mas o que acontece? A cruz também se traduz como o sinal. Então, a minha vontade é colocar essa palavra como cruz. Só que, se eu colocar como cruz, nós não vamos entender que de fato é um sinal por conta de como nós vemos a palavra cruz. Mas eles, quando eles usavam a palavra sinal, era nesse sentido. O sinal é uma cruz e a cruz é um sinal. Então, é muito profundo o fato de ter sido uma cruz. E existe todo aquele embate, especialmente entre algumas vertentes evangélicas, como o pessoal que fala que era crucificação e o pessoal que fala que era uma estaca. E eu falo outra coisa, eu falo que era madeira. Então o que acontece? Era uma cruz com função de estaca, era o formato de uma cruz, mas era uma estaca porque ela estava fincada no chão, ela não era simplesmente uma cruz deitada, ela estava fincada no chão. Então esse debate que existe entre cruz e estaca, ele é desnecessário, até porque quando você vai ao Antigo Testamento, é a palavra que é usada para madeira. Então, se é em formato de cruz ou se é uma estaca, é mais importante lembrar que é de madeira, porque a madeira ela tem outros encaixes bíblicos. Então, assim, você tem essa briga de é uma estaca ou é uma cruz? É uma cruz com uma estaca para ser fincada no chão, tá? Então é uma discussão desnecessária entre essas vertentes, uma que fala que é estaca e a outra que fala que é cruz, sendo que na verdade a palavra que se liga ao Antigo Testamento não é nenhuma nem outra, é simplesmente a palavra madeira, tá? Quando eles usam esses versículos para fazerem referência a versículos do Antigo Testamento, a palavra que é usada é a palavra madeira no Antigo Testamento, que é a mesma palavra que é usada para a palavra árvore, que eu traduzo como madeira por conta do português, mas usa-se a mesma palavra para árvore, que madeira nós chamamos da árvore que foi processada, né? Então não poderia falar que Cristo foi pregado numa árvore, porque o sinal, o sentido fica estranho. Mas enfim. Persistiu com o grande pastor é a tradução do nome de Israel. 39. E o grande pastor ajudou, o operador de purificação, pegou os coletores de brasa de cobre que os queimados tinham aproximado, e eles foram malhados como folheamento para o lugar de ofertas, para ser um pensamento aos descendentes do persistiu com o grande pastor. Tá. Pensamento vai estar nas tradicionais como memória, lembrança, vai ser sempre algo assim. É, é uma péssima tradução. Aqui não coloca nem. Coloca memorial aqui na outra também. Mas não é simplesmente para você lembrar daquilo, é para você pensar sobre aquilo. Sabe essas coisas que eu falo, que os coletores de brasa eles têm um encaixe, o operador de purificação tem um encaixe, o lugar de ofertas é o coração. É para refletir sobre isso tudo, não é para apenas lembrar que isso ocorre. Porque tem versículos que a palavra
que a palavra lembrança não faz sentido, é lembrar e fazer. Para você fazer, você tem que lembrar, então fica redundante, tá? É para você pensar sobre aquilo e fazer aquilo. Aí não fica redundante, não tem por que Salvador Deus ter falado lembrar e fazer. Para você fazer, você tem que lembrar. Para ser um pensamento aos descendentes do persistiu com o grande pastor, para que nenhum estranho, que não for da semente do grande montanha, se aproxime para fazer extratos para a fumaça, virar fumaça à frente de salvação, e para que não tenha o mesmo fim do careca e da reunião dele, conforme salvação falou pelas mãos do tirado. Agora, por que que o que acontece quando um estranho se aproxima do grande montanha, do que se aproxime a salvação? Ok, vou começar de novo. Agora, por que que quando um estranho se aproxima para fazer fumaça à frente de salvação, ele tem fim, ele morre? Porque isso tem um encaixe espiritual inspirado do Novo Testamento. Quando você é um estranho aos olhos do Salvador, do salvação, e você busca fazer fumaça, sendo que fumaça é parábola também para oração, e você fazer virar fumaça no seu lugar de ofertas, que é o seu coração, a salvação, você deixa de ser um estranho e a sua vida antiga ela morre. Então, isso aqui por ser a aplicação física de como funciona o espiritual, isso aqui por ser um ritual como exemplo de que ocorre de fato no coração, no corpo das pessoas, ao passarem a conhecer salvação, como exemplo, morre. Tá? E que é o que acontece, né? No Novo Testamento nós vemos, né? Você morre para a vida antiga e você passa a ser uma nova criatura. Então, isso aqui é o Novo Testamento sendo explicado no Antigo de uma forma física, que também se aplicava a essa época, tá? 41. Mas no dia seguinte, toda a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor, pernoitou contra o tirado e contra o grande montanha, dizendo: vocês deram fim no povo de salvação. Agora aqui o que que ocorre? Nós vamos ver isso acontecendo em alguns lugares, tá? Não é porque alguém se diz ser ser de Deus, ser do Salvador, que a pessoa de fato é, tá? Não é porque a pessoa se diz ser cristão que a pessoa de fato é, tá? As pessoas podem se rotular da forma que elas quiserem, mas não significa que aquilo é verdade, tá? Então aqui eles estão falando, né, os rebeldes aqui estão falando que aquelas pessoas que foram postas para dentro da terra pela mão do Salvador eram povo de salvação. E claramente não eram, tá? Porque eles desceram ao fundo da terra. 42. E aconteceu que, quando a reunião se convocou contra o tirado e contra o grande montanha, eles se viraram para a tenda do momento. E vejam, a nuvem a cobriu e o peso de salvação foi visto. Agora aqui é outro lugar que eu falo, né? A palavra reunião, ela é a tradução literal da palavra sinagoga e a palavra e o verbo convocar é a reunião, a tradução literal do verbo usado para a palavra igreja. 43. E o tirado e o grande montanha vieram para a frente da tenda do momento. E salvação falou ao tirado, dizendo: levantem-se do meio desta reunião, para que eu encerre eles num instante. E eles caíram de frente. E o tirado disse ao grande montanha: pegue o coletor de brasa e ponha sobre ele fogo de cima do lugar de ofertas, e coloque extratos para a fumaça, e vá rapidamente até a reunião, e faça revestimento por eles, porque o estouro já saiu da frente de salvação, a batida já rompeu. 47. Então o grande montanha pegou conforme o tirado disse e correu para o meio da convocação. E vejam, a batida já tinha rompido entre o povo,
E ele pôs os estratos para a fumaça e fez revestimento sobre o povo. Ele ficou de pé entre eles, entre aqueles que tiveram fim e entre os vivos, e a batida parou. Então, aqui o que ocorre? Aqui também é a aplicação física de o que ocorre, por exemplo, na questão da cruz. Tá? Lembrando que o fogo também tem um símbolo. O fogo no lugar de ofertas seria, por exemplo, o lugar de ofertas sendo o coração, e o fogo seria, de fato, ao você ter a inspiração pura, porque você precisa de ar para fogo, aquilo queimando no coração, aquilo fazendo fumaça, que é a oração, fazendo revestimento, que é expiação. Que eu falo que, na verdade, expiação e propiciação, a tradução é revestimento, porque você é revestido pela camada protetora, que é o sangue de Jesus, salvação. Então, o que acontece? Ele corre para o meio da convocação, lembrando que convocação também é a tradução da palavra igreja, que não foi traduzida para trás, apenas para frente, e fez revestimento sobre o povo. Então, aqui o grande montanha fez o papel que Jesus fez na cruz. Isso aqui é uma prévia do que ocorreria espiritualmente, diante do que ocorre na cruz. E aí aqui, ó, ele ficou de pé entre aqueles que tiveram fim e entre os vivos, e a batida parou. E aqueles que tiveram fim na batida foram 14.700, fora aqueles que tiveram fim pela fala do careca. E o grande montanha retornou ao tirado na abertura da tenda do momento, e a batida parou. Agora, essa palavra batida, ela está em algumas traduções como praga, mas é a mesma palavra usada para o verbo bater. Às vezes eles traduzem como pestilência e às vezes como praga. Isso aqui estava como praga, mas não tem uma certa fidelidade quanto ao vocabulário entre quando é usado praga e pestilência.